Se você acha que o Brasil não tem a ver com o futebol africano, está completamente enganado. A Copa Africana de Nações já presenciou jogadores ou treinadores brasileiros. E eu digo mais, brasileiros que até venceram a Copa Africana na sua história. Hoje nós vamos relembrar os brazucas que já conquistaram a África no futebol de seleções. Seja bem-vindo ao África Mamba. E lembrando, se quiser fazer aquela fezinha nos jogos da Copa Africana ou qualquer outro jogo ou liga pelo mundo, temos o cupom AFRICABR na KTO. Você aplica esse cupom e ganha 20% de dinheiro a mais na primeira aposta. Utilizando o cupom AFRICABR na KTO, você estará ajudando o África Mamba. É só ir aqui na descrição, nem precisa de aplicativo para fazer aquela aposta e utilizar o cupom AFRICABR. Pense nisso. Primeiramente, precisamos ir ao Rio de Janeiro, mas você entenderá essa lógica, porque foi lá onde nasceu Otto Glória, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro e do mundo no século passado, mas também treinou a seleção de Portugal de Eusébio, terceira colocada na Copa do Mundo de 1966. Além da vasta experiência nos principais clubes do Brasil, em 1980, Otto Glória fez história no continente africano. Do Brasil, ele simplesmente chegou à Nigéria. E não era a Nigéria super campeã que conhecemos hoje. Era uma seleção nigeriana que sequer havia ganhado uma Copa Africana na sua história. Otto Glória foi prático, fez toda a preparação da Copa Africana de 1980 no Brasil, sim, no Brasil, e não deu outra. Sob um estádio lotado em Lagos, então capital da Nigéria, o treinador brasileiro viu a Nigéria vencer a sua primeira edição da Copa Africana de Nações, a primeira da sua história e sob a favorita Argélia, por incríveis 3-0, foi um massacre. O estádio inteiro foi invadido pelos nigerianos em festa pelo título inédito do gigante africano. Algo jamais visto na então capital do país. Foram incríveis 100 mil torcedores no estádio Surulere presenciando a conquista. Otto Glória cravou para sempre o seu nome no panteão de histórias do futebol africano. Simplesmente o treinador que abriu as porteiras para a Nigéria, que uma década depois dominaria os holofotes na África e no mundo inteiro. Foram 3 anos comandando a Nigéria entre 1980 e 1982. Uma lenda brasileira no futebol africano e que não deve ser esquecida nunca. E quando o assunto são jogadores vencedores da Copa Africana das Nações, precisamos ir até o Maranhão. Sim, calma, vocês vão entender também a lógica desse vídeo. Entre os jogadores que conquistaram a Copa Africana das Nações está o brasileiro José Clayton e uma história de ligação antiga entre o jogador e a Tunísia. Revelado em Natal, mal ele sabia que ia parar no norte da África por motivos de futebol. Foi no Etoile du Sahel, um dos maiores clubes da Tunísia, que o lateral esquerdo fez história. E em 1998 tornou-se o primeiro jogador estrangeiro, nascido fora do país, evidentemente, a ser naturalizado e jogar pela seleção da Tunísia. Um marco no futebol do país e, consequentemente, no futebol africano também. Além disso, José Clayton logo disputou a Copa do Mundo de 1998 pelas Águias de Cartago, mas foi em 2004 que ele entrou na história. Conquistou a Copa Africana de Nações, a primeira conquista na história da Tunísia. Na final contra o Marrocos, Clayton participou do gol que deu o título aos tunisianos, marcando assim uma linda história na Tunísia. E quem conhece Clayton sabe, o brasileiro mora até hoje na Tunísia e hoje se sente até mais tunisiano do que brasileiro com o tempo que passou lá. O lateral esquerdo disputou 39 jogos e marcou 4 gols pelas Águias de Cartago, se aposentando no futebol em 2008 com 34 anos de idade. Um grande lateral esquerdo que marcou uma geração na Tunísia, diretamente do futebol brasileiro, diretamente do Maranhão para os grandes palcos tunisianos. E quando eu citei Maranhão e Tunísia, essa ligação nada habitual é porque foi do Maranhão que 2 atletas fizeram história na Tunísia, além do José Clayton. O segundo deles se chama Francileu dos Santos, que para muitos no Brasil pode até não ser tão conhecido assim, mas na Tunísia os torcedores lembram até hoje. Tendo feito toda a carreira praticamente na França, Francileu dos Santos tem uma história muito especial no futebol tunisiano. Antes disso, Francileudo foi revelado pelo Sampaio Corrêa no Brasil.
Apesar do legado no futebol francês, os motivos para jogar na Tunísia foi o histórico no Étoile du Sahel, entre as temporadas 1998 e 2000. Ou seja, o Étoile du Sahel foi o clube da Tunísia responsável por abrigar uma legião de brasileiros na década de 90, oferecendo um projeto vencedor no futebol do país. Para vocês terem noção, nas 2 temporadas na Tunísia, Francileudo marcou incríveis 32 gols em 50 jogos pelo Étoile du Sahel. E após marcar época também na França, logo depois com um título francês e sendo artilheiro da Ligue 1 com o Sochaux, resolveu aceitar a proposta de naturalização em 2003, sendo o começo do seu legado na seleção da Tunísia. Em 2004, o ápice. Francileudo foi protagonista do primeiro título da Tunísia na Copa Africana das Nações. Ele não só foi um dos artilheiros daquela edição, mas também anotou o primeiro gol das Águias de Cartago contra o Marrocos, na finalíssima da CAN. No fim, Francileudo aposentou-se da Tunísia com 40 partidas pela seleção e 22 gols marcados, além dos 10 gols anotados em 3 edições disputadas da CAN. Uma lenda do futebol tunisiano e outro brasileiro a participar da geração de ouro do país. Até hoje, desde o título da Copa Africana em 2004, a Tunísia nunca mais venceu uma edição de CAN, o que consagra os brasileiros como imortais na história da seleção. 20 anos depois da conquista da Copa Africana, a Tunísia poderá voltar a conquistar o título mais importante da África? Isso só o tempo dirá. E aí, você sabia das histórias de Otto Glória na Nigéria e José Clayton e Francileudo Santos na Tunísia? Independente disso, deixa o like para ajudar no conteúdo independente e inscreva-se no canal para mais histórias sobre a Copa Africana de Nações. É só rolar o feed dos vídeos na firma que você encontrará vários outros temas sobre a competição, beleza? E nunca se esqueça, o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no Brasil. Até o próximo vídeo, tamo junto e fé!